Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast na mesa. Espero que você já esteja se acomodando aí no seu sofá, né, na sua mesa, já esteja pegando a sua xícara de chá, ou suco, ou leite quente. Nós estamos agora curtindo um friozinho, né? O friozinho essa semana, mas eu creio que nessa mesa vai vir um maná dos céus que vai abraçar e acolher a sua vida nesse momento. E não importa qual estação você esteja vivendo, o Senhor vai virar a chave e vai mudar todas as coisas. Eu creio que esse episódio vai ser essa mudança que você necessita. Você e a sua família necessitam. Então você já sabe, o tema vai ser muito importante. Então já começa a convidar as pessoas que estão ao seu redor para poder assistir com você. Dispara para o máximo de gente que você puder aí, um aviãozinho, vai mandando, pessoal, vai marcando, porque é um conteúdo relevante, é algo importante e as pessoas precisam ouvir isso. Então já se acomoda aí, já fica no seu cantinho favorito que nós já vamos começar. Então pega a tua xícara, vou convidar aqui nossa convidada também para fazer esse brinde especial para mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. Como vocês podem ver, hoje nós temos uma convidada de honra, a pastora Angélica. Ela é uma bênção na nossa vida, nós louvamos a Deus pela vida dela. Para quem não sabe, a pastora foi quem me deu meu fogão da minha casa. Ela é uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, que tem um coração enorme. Então eu vou apresentar ela agora, para depois passar a palavra para ela. A pastora Angélica, ela tem 33 anos, ela é casada com o Lúcio, é mamãe da Maria Júlia. Ela é formada em técnica de enfermagem, auxiliar de laboratório, é empreendedora na livraria Grão de Mostarda, que é uma livraria muito abençoada. E falando nisso, ela trouxe brindes para a gente sortear num futuro muito próximo, então não perde os próximos episódios. E ela também, junto com seu marido, é produtora rural. A pastora, ela é auxiliar de pastor na 2ª IEQ daqui da cidade de Penápolis. E ela vai trazer um tema muito importante e muito necessário para as nossas vidas, que é um tema construindo uma obra-prima. Pastora, a palavra é com a senhora. Boa noite, paz seja convosco. Amém. A honra é toda minha de estar com vocês, é um privilégio, né? A gente já tentou marcar quando vocês começaram, mas muitos afazeres e deveres, muitas coisas a gente não conseguiu alinhar. Mas hoje o Senhor permitiu esse tempo para a gente passar aqui com qualidade e aprender um pouquinho com a palavra de Deus e as instruções dos céus para a gente continuar aí a nossa caminhada de fé, a nossa vida no particular, com a nossa família. Amém. Que isso é o que o Senhor quer para nós, né? E eu creio que vai ser um instrumento de Deus hoje, essa palavra, de instrução para nós, né? Tanto para as pessoas que não têm filho, Maridane, aprender também, porque antes de qualquer passo, a gente precisa aprender para poder aplicar na nossa vida. Então, por exemplo, a Mari tem o João e o Gui, né? Então, já serve também de base. Eu creio que vocês já ouviram falar muito sobre essa palavra que eu vou ministrar, mas o Senhor deu uma forma diferente para a gente poder aplicar com esse tema aqui. E a Dani, que ainda não tem, no futuro próximo vai estar casando em nome de Jesus, vai ter muitos filhos, vai povoar essa terra. E a gente só aplica na nossa vida aquilo que nós aprendemos, né? Aquilo que nós guardamos no coração para poder aplicar. E vamos lá. Vamos lá? Então o tema é construindo uma obra-prima. Por que esse tema? Porque eu vou falar sobre filhos. Eles são a nossa obra-prima, né? Aquilo que o Senhor nos deu de presente para a gente podermos cuidar, para a gente poder ensinar, para a gente poder aí caminhar durante a nossa vida com eles, né? E muitas das vezes a gente esquece dessa importância de fazer a instrução para eles, ensinar nem que seja o básico, né? Porque a nossa vida é muito corrida, às vezes a gente deixa na mão de outras pessoas, na escola, a gente deixa com os avós, e cada um, às vezes, tem a sua mania de ensinar de uma forma diferente, que às vezes não condiz com o que nós gostaríamos
de ensinar, né? E às vezes acaba sendo culpa nossa por deixar e às vezes não ter esse tempo de qualidade com eles. Por que obra-prima? Porque é uma obra preciosa. Então a gente tem que dar valor nos nossos filhos, que são a futura geração aí, que vão deslanchar aí para prosperar na terra, para avançar o reino de Deus, para avançar o nome do Senhor de uma forma diferente. Então, o tema é construindo uma obra-prima. Eu quero que vocês abram um dos primeiros versículos muito importantes, que é em Provérbios 22:6, que ele é bem conhecido, todo mundo fala sobre ele quando vai apresentar ou quando tira foto da mídia na igreja, já marca aquele versículo-chave, né? Que é: ensina os teus filhos no caminho certo, e o mesmo, quando envelhecer, não se desviarão dele. Né? Então, nós vemos esse versículo, ele já fala que nós, pais, nós temos que instruir os nossos filhos no caminho certo, né? Nós devemos instruir ele para que ele alcance aí, para que quando ele venha envelhecer, ele não venha se desviar. Então, nosso papel como pai é fazer essa instrução, como pai, como mãe, né? Vou falar no modo geral, sim. Mas que a gente deve instruir os nossos filhos, ou seja, nós devemos gastar tempo com isso. Eu costumo, uma coisa que você na abertura falou é sobre estação. Uma das coisas que eu amo falar é sobre estação. Gente, como eu amo esse tema, ele abrange várias formas. E é algo muito especial da parte de Deus. E a gente tem que pensar, Mari e Dani, que os nossos filhos, eles têm estação. Verdade. Passa, gente. Tudo passa. Né? Desde o bebezinho, desde quando acabou de nascer, vai crescendo. A gente vê que ali dos primeiros dias até os 4 anos é a parte de descoberta. Esse tempo, eu costumo dizer que é o tempo de primavera, ou seja, ele está florescendo, ele está ali aprendendo a andar, ele está aprendendo a comer sozinho, fazer as coisas sozinhos. E ele está dizendo: ó, mãe, eu tô indo, tá? Ó, eu tô aprendendo porque eu vou começar a andar sozinho com as minhas pernas. Por mais que eles ainda não entendam, eles estão nessa fase de aprender a se trocar sozinho, de comer sozinho. Né? Palavras... eu fico impressionada com a minha filha. Eu fico, gente, de onde essa menina tirou isso? E ela tem 4 anos. Então, assim, o tempo tá passando. Você fala, gente, parece que foi ontem que eu tava trocando a Maria, que eu tava chorando à noite, que eu acabei de ganhar ela, desesperada. Cheguei em casa e falei: o que eu vou fazer com isso aqui, gente? Isso aqui, ó. Não saiu de mim, o que eu vou fazer? Como faz? E às vezes a gente peca nisso, né? De não aprender as instruções, que é bem no comecinho. O médico fala: ó, faz isso, faz isso, faz isso, e eles vão embora e chegar em casa é o desespero. Então, essa parte dos 4 anos aí, eu falo que essa parte de descobertas, né, deles estarem caminhando e tá dizendo: mãe, eu tô indo embora, ó, eu tô aprendendo, eu vou voar, vai chegar uma hora que eu vou voar. Aí entre os 5 até os 11, 10 anos ali, que é essa parte aí não é adolescente, qual é o termo que a gente usa na igreja? Junior. Junior, eles são os nossos modelos, e a gente não percebe que eles estão nos imitando. Né? A nossa forma, a nossa postura, se a gente tem a mania de levantar a mão, se a gente tem a mania de se vestir, ele vai lá, pega o sapato, coloca também e fica tipo: mãe, o que você faz? Onde você trabalha? Eu quero ser como você. Então vai passar, tudo isso vai passar. E eles estão nos imitando e a gente não está vendo. Porque nós temos essa forma de pensar que o tempo está parado, e não está. Né? Em Eclesiastes mesmo falando que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E a gente acha que todas as coisas debaixo dos céus é só bênção. Não, gente, é tempo. É tempo de qualidade na mesa, é tempo de qualidade com os nossos filhos, é tempo de qualidade na sua empresa. Então, assim, e o tempo está passando. E na hora que chega na juventude, que é ali do adolescente, eles estão indo já, gente. Eles estão indo: ó, mãe, você não precisa me levar mais não, tá? O meu amigo tá passando aqui pra me pegar, pra gente ir pro culto, Você né? Quer ver menino, principalmente, né? Menino parece ter essa característica de ser mais solto, né? No sentido de que não é tão, parece que é pegado à mãe. Eu tenho essa impressão, eu tive 2, né, meninos, né? Mas eu percebo assim, o João ainda tá pequeno. Mas o Gui, principalmente, né? Essa questão de sou homem, né? De que eu sei, eu posso, eu sou independente. Eles começam muito nisso na adolescência. E como a gente sofre, porque a gente quer perto, a gente quer proteger, chega uma hora que parece que vai perdendo a autonomia das coisas, né?
Porque eles querem descobrir, eles querem... É por isso que a instrução tem que ser quando eles ainda estão nessa fase de se conhecer, dessa parte de adolescente, de juniores aí para o adolescente, porque eles vão querer conhecer, por mais que eles queiram conhecer, eles vão ter os princípios e as bases que vocês ensinaram. Então, assim, e eles estão dizendo, mãe, eu tô indo e já... mãe, daqui a pouco eu tô na faculdade, mãe. Mãe, eu queria marcar uma reunião com você, com o pai, eu quero trazer minha futura namorada. Não estou preparada. Guilherme, não estou preparada para esse evento ainda. Segura a benção. Maria Júlia, você não começa, não. Vou falar de você, Maria Júlia. Eu falo que o cara vai ter que ser muito homem de Deus para vir falar comigo. Então, a gente vê que os tempos estão passando e esse momento de qualidade com os pais e filhos estão se perdendo. Né? Por isso essa construção. E nós vamos ler lá, pode abrir comigo, fazendo favor, em Lucas 6, capítulo 6, versículo 46 ao 49, nós vamos ler. Né? Nós vamos falar sobre a casa construída sobre a rocha, a casa construída sobre a areia, e inclusive essa palavra, ela é mais para os pais cristãos. Né? E aqueles que vão também assistir o canal de vocês, que não tem essa base de princípio e que vai aprender conosco aqui nessa noite, que fica fixo no coração deles, né? Para eles aprenderem também, para no futuro aí aplicarem e tudo mais. Mas aqui eu quero falar principalmente para nós cristãos, que a gente está achando que o tempo está parado e não está. E aqui nós vamos ler lá. Vocês querem ler? Quer que eu leia na minha versão? Qual que é o versículo, pastora? Capítulo 6, versículo 46 ao 49. Vou ler. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo uma grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a terra, sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Uau! Então nós vemos aqui, e eu vou usar algumas coisas da minha versão, que é a NTLH, que é a nova versão transformadora, que tem algumas palavrinhas que é um pouquinho diferente da King James. Você está usando Ferreira de Almeida? Acho que é. Deixa eu ver aqui. Eu uso mais a outra também da Ferreira de Almeida. Eu gosto muito dessa e revisada. Eu gosto muito dessa aqui pela forma da facilidade das palavras, então, mas é a mesma coisa da de vocês, só que um pouquinho diferente para ela firmeza. Então nós vemos aqui que quando o Senhor ele está ali contando essa história, ele está falando, no 46 diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não estão fazendo o que eu digo? Uau. Ou seja, a orientação já foi dada. E por que nós estamos chamando o Senhor agora, sendo que nós já temos a instrução? Meu Deus. Então aí ele vai um pouquinho mais ali, um pouquinho para frente, ele diz: eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É uma pessoa que construiu uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando as águas das enchentes sobem e bate contra aquela casa, ela permanece firme, pois está bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói a casa sobre o chão sem alicerce. Quando a água bater nessa casa, ela cairá e deixará uma pilha de ruínas. Então nós vemos aqui, o Senhor ele tá falando para aquele povo que construiu a casa sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha, né, é Jesus, aquela pessoa que conhece a palavra do Senhor, aquela pessoa que ela pratica aquilo que o Senhor coloca e nos dá as instruções, que crê naquilo que o Senhor faz. Então nós vemos que dia a dia essa pessoa vai
ela vai se moldando, ela vai se alinhando com os propósitos do Senhor. Então nós vemos que aqui o Senhor está falando com pessoas cristãs, né? É igual eu falei, quem vai assistir e não tá, pelo menos já pega um pouquinho do gancho aqui para aprender a construir a sua casa sobre a rocha. Sim. Então, nós estamos falando aqui sobre a construção de uma casa. Eu quero até fazer uma analogia que eu usei, inclusive, no dia que eu ministrei essa palavra. Todo mundo conhece essa música e ela vem desde pequenininha para nós. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque... Essa casa não tinha chão. Isso. Ninguém podia dormir na rede, porque a casa não tinha Parede. Aí não precisa falar o resto, né? Mas nós vemos aqui que essa analogia que o Senhor colocou no meu coração, ela está falando sobre uma construção de uma casa também. E nós vamos falar sobre teto, nós vamos falar sobre o alicerce, nós vamos falar sobre o chão. Então, nós precisamos entender que nós fomos escolhidos para o Senhor para cuidar da nossa família. E às vezes nós estamos gastando tempo, tem que gastar. Nós precisamos entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer os nossos afazeres, tudo certinho, mas nós precisamos ter um tempo com a nossa família. Porque hoje muitas pessoas estão perdendo o casamento, estão perdendo os filhos, estão perdendo os familiares, porque não tem tempo de qualidade. Não tem tempo de mesa. Mesa é comunhão. É nós estarmos aqui conversando sobre o mesmo assunto, deixando o celular de lado, deixando a televisão de lado, a série de lado. Então hoje já não se vê mais isso. Vai se alimentar cada um para um canto, né? Cada um tá fazendo as suas coisas e nós esquecemos disso, que é o que nos aproxima. A gente viu até uma estimativa quando a gente abriu o podcast, a gente foi ver a respeito de mesa, e lá nos Estados Unidos diz que eles vendem muito mais mesas para escritório do que mesa para família. Diz que está se perdendo a mesa. Hoje em dia as pessoas não querem mais investir, né, nesse adereço, enfim, sei lá como é que o pessoal pode falar, mas que é algo que une tanto, né, e para você ver como é que o diabo ele é sorrateiro, né, nessas coisas, ele vai começando minando essas coisas que as pessoas veem como pequenas, mas só que são grandiosas no resultado, né, de uma vida na família, na dinâmica do lar, né. E precisa, esse tempo de qualidade é o que nos traz união, confianças, conversas que às vezes nós não teríamos coragem de perguntar, que nós não teríamos coragem de falar, né? Minha mãe mesmo, ela não era cristã, ela foi se converter depois de um bom tempo, meu pai também, antes do meu pai falecer, eu batizei ele, então eu também não tive isso. Então assim, eu estou aprendendo, porque eu também, por mais que a minha casa está sobre a rocha, eu estou em construção. E então eu preciso aprender, porque eu não quero passar para minha filha aquilo que eu vi de errado com os meus pais, né? O que eles fizeram que às vezes feriram a minha alma. Eu vi até uma pesquisa que fala que a maioria dos traumas de uma criança, de um adolescente ou de um jovem, elas são criadas na infância. Porque os pais não dominam a certos assuntos, ou não querem aprender, ou não têm a paciência de explicar, né, de tratar. Por isso, falta muito afeto. E às vezes nós queremos dar afeto no quê? Na frente das pessoas. Ai, vem cá, filho, deixa... Não, gente, é em casa. É em casa que se faz isso. Ensinar é em casa. Ah, não, vamos sair para tomar um sorvete pro pai conversar. Não, gente, é em casa. É na mesa. Vem aqui, filho, vamos conversar nós dia dois. A dia, né? Como que você vai ter... os filhos vão ter a liberdade de perguntar para você algo que eles têm medo da sua resposta. Você não transmite uma confiança para os seus filhos. Então, assim, essa construção nós precisamos entender que ela precisa ser feita. E aqui eu quero trazer que o filho, ela é uma extensão nossa aqui na Terra. Ou seja, nós, pais, temos a obrigação de ensinar aos nossos filhos todos os princípios que nós cremos, tudo aquilo que a nossa fé, os nossos valores, nós precisamos ensinar ele. Se você não ensinar, ele não vai aprender com ninguém, ele vai aprender lá fora, onde o governo está dominando muitas coisas ruins,
né? Igual eu falei, às vezes os avós não são cristãos e tá ensinando outras coisas para os seus filhos, ou a amizade tá ensinando outras coisas para os seus filhos, e a gente precisa ter esse tempo para isso, porque eles são uma nossa extensão, ou seja, nós estamos criando uma base para eles, nós estamos criando essa casa para que outras pessoas no futuro venham morar. Verdade. E aí ele vai ter uma própria extensão dele. E ele vai carregar aquilo que você, pai, você, mãe, ensinou. Se lá na frente não acontecer da forma em que nós esperamos, pelo menos nós demos a instrução. Ele pelo menos vai pensar, poxa, eu vou fazer igual minha mãe me ensinou. Porque a maioria, não, meu pai fazia isso, minha mãe fazia aquilo. Então você vê que eles vêm puxando alguns assuntos, algumas coisas que já vêm de lá de trás. Né? E eu falo que eu não gostaria de errar muitas coisas que eu vi que a minha mãe fez comigo, né? Não que minha mãe seja ruim, pelo amor de Deus, mas assim, muitas coisas a gente não quer passar para frente, né? Todas as coisas vos são lícitas fazer, mas nem todas as coisas vos convém. Então nós precisamos ver que não é tudo que a gente precisa passar para frente, né? Então nós precisamos entender que os nossos filhos, eles são uma extensão nossa, e nós estamos construindo isso. Então nós precisamos fazer o alicerce, nós precisamos fazer o chão, nós precisamos fazer com que eles entendam os nossos princípios e valores. E uma das coisas que nós falamos aqui é sobre o alicerce. O primeiro tópico que eu quero falar para vocês, que esse primeiro alicerce aqui vai ser um tempo na mesa, comunicação e orientação pelos pais, ou o responsável, né, porque às vezes a gente não sabe da história da pessoa, mas às vezes é criado com uma avó, com alguém, então essa comunicação e essa orientação tem que acontecer por eles, né, e eu dei uma pesquisadinha sobre a falta de comunicação, ela gera muitos problemas comportamentais, existem dificuldades na parte emocionais, existem dificuldade criando a ansiedade. Tem muitas crianças que não conseguem desenvolver porque vai criando essa baixa depressão, uma depressão, uma baixa autoestima, porque não tem diálogo dentro de casa. Porque você, pai, você, mãe, é que vai fortalecer isso nele. Não, filho, vamos estudar porque você precisa ser lá na frente, sei lá, profetizar já desde já um bom empresário, um delegado, um juiz. Vamos, filho, o incentivo vem de casa, né? E às vezes nós vemos isso, os professores incentivando, e às vezes a gente esquece e tira o nosso da reta, porque fica na escola, a escola tem o dever de fazer, a igreja tem o dever de fazer, né? O líder tem o dever de fazer, o líder de GC, de célula, né? Lá também trabalha bastante, né, nessa parte, mas tem esse dever. Então nós tacamos esses deveres para as outras pessoas e não trazemos, terceirizando, né? E não trazemos a responsabilidade para nós. Até porque é uma construção, igual a gente está falando sobre construção, né? Cavar, formar um alicerce, dá trabalho, né? E aí hoje em dia a gente vê que as pessoas não querem investir, né? Elas querem designar para os outros, terceirizar, tirar a culpa de si. E aí acaba que lá na frente vai ter o retrabalho, né? Porque se aquele alicerce não for bem estruturado, vai ter problema lá na frente, né? E a gente vê muitos lares assim. E aí, com falta dessa comunicação, muitas crianças estão sendo agressivas, né? Também, um isolamento social acontece, né? Nós vemos isso, a parte da rebeldia, não consegue estabelecer limites, porque não tem um tempo de qualidade na mesa e orientação. Acaba chamando atenção de outra forma, né? Porque é a forma que eles estão vendo para chamar a nossa atenção. E se nós não pararmos para ter esse tempo de qualidade, vai chegar certas situações na vida dos nossos filhos que eles não vão saber se comportar. Né? Gente, o mundo está aí e oferece outras coisas. Ele não vai saber falar não, ele não vai saber se impor. Você, pai, você, mãe, já falou sobre drogas com seus filhos, já falou sobre sexo, porque muitas pessoas não conseguem entrar nesse assunto também. Você já levou o seu filho ao médico para saber, para ele saber as mudanças que ele vai ter no corpo, sabe? Eu até liguei para uma médica conhecida nossa, e ela é até cristã. A gente chama ela qualquer dia para um bate-papo que vocês vão achar sensacional. Ela é sensacional. E eu liguei para ela e falei, doutora, me responde, até quanto tempo nós temos que levar os nossos filhos ao médico? Ela falou assim, Angélica, o correto é até os 18. Uau. Só que aí, não, só vamos levar quando tá morrendo. Só quando tá passando mal. E às vezes a fase que os nossos filhos tá, para ele aprender um pouco mais,
levar para um médico, explicar, olha, vai acontecer isso com o seu corpo, mas não se assuste, né? Fazendo, já que às vezes a gente não tem essa facilidade para tratar, né? Vamos levar para alguém que entende do assunto, né? Para poder explicar. Até porque a gente tem um problema muito sério que é a internet, né? E se a gente não tentar de alguma forma trazer essa instrução adequada para os nossos filhos, eles vão buscar em fontes erradas. E aí que tá o problema, né? Eles não têm maturidade para lidar com as informações. E aí começa a gerar um monte de problema, né, para eles, e isso aí vai buscar com os amigos, que sabem menos ainda, né? Então qualquer assunto que a gente for tratar com eles hoje, pode ter certeza que eles já sabem. De forma certa ou errada, mas eles já sabem. Então que seja por nós, né? De uma maneira correta, né? Porque querendo ou não, no futuro pode acarretar muitas coisas na vida deles. E isso pode implicar no futuro, num casamento, né? Como a gente vê hoje, né, muitas pessoas falando sobre esse assunto, mas não tem essa paciência de explicar, de falar. Igual, minha filha tem 4 anos, a gente está ensinando ela, olha, Juju, não pode deixar ninguém, filha, relar no seu corpinho, a não ser a mamãe. Nem o Lúcio mais dá banho nela. Nem entra para tomar banho com o papai. Ó, é a mamãe. Quando tiver, a mamãe, a vovó, alguém que você confia, mas nunca deixa. Então, assim, hoje muito abuso, muitas coisas acontecem, por quê? Falta de orientação. E por isso que eu falo, a gente tem que focar nisso. Nós estamos construindo uma extensão nossa. Ele não tem só o seu DNA, você precisa dar a base, né? E os princípios e os seus valores. Então a gente precisa gastar um tempo para isso. E se nós não ensinarmos, o Amari falou, o mundo está ensinando totalmente ao contrário daquilo que a gente acredita. E eles vão buscar. Pode ter, se tiver dúvida, eles vão atrás para saber de alguma forma. Sabe que tá bem fácil, é só pesquisar no chat GPT, fala tudo que deve, o que não deve. Gente, pra você ter noção, a Juju tem 4 anos, ela chegou esses dias para o Lúcio conversando com ela lá em casa, ela falou assim, não sei o que o Lúcio falou pra ela, que eu não tava em casa, eu tava no culto, mas ele gravou depois pra mim, ela falou assim, você é louco? Não compensa. Aí o Lúcio falou assim, mas Maria, o que é isso? Onde você aprendeu isso? Ela, não sei. Aí ele falou assim, você sabe o que é isso, Juju? Aí ela, não. Aí ele falou, nem eu. Então assim, ou seja, gente, ela tem 4 anos, o mundo tá avançado. Qualquer videozinho que você vê, se você não analisar, tá falando outras coisas por trás, tá ensinando outros valores. Então por isso que o tempo de comunicação e orientação, ela tem que ser de qualidade. Então, assim, não é sair, vamos tomar um sorvete, filha? Vamos. Não, é em casa, é dentro de casa. Lá fora vai ser o tempo que daqui a pouco nós vamos falar, que é tempo de qualidade lá fora. Em casa é instrução. Então, eu não vou ensinar meu filho numa sorveteria, num lanche. É em casa que se aprende isso. Esses valores e essas coisas. Então, a gente precisa gastar um tempo com a construção, né? Para que ele tenha esse alicerce, né? Que ele tenha... para saber sobre esses assuntos que às vezes eles têm dúvidas, assuntos até triviais, fáceis e complexos demais, que às vezes eles mesmos têm vergonha de perguntar. Mas chegar, e aí, filhão, como você tá? Como tá na escola? Fala pro pai, tá acontecendo alguma coisa que você precisa de ajuda, de orientação? Nós também se dispor a isso, porque a gente gasta tanto tempo com outras pessoas, com outras coisas, que dentro de casa a gente não faz. Acessando a vida dos outros, Tipo assim, e nem sabe o que acontece dentro de casa. Porque não quer gastar tempo, né? Não quer ali trabalhar esses assuntos, falar sobre namoro. E aí, filho, o que você vai querer ser quando você crescer? Fala pro pai, né? Vamos aí já imaginar seu futuro, colocar a imaginação deles a milhão, né? Para eles pensarem no que eles vão querer fazer, faculdade do quê? A Dani tem uma faculdade aí super difícil na vida. Na vida, verdade. E, né, e a gente vai aprendendo. Você tem, Mari, formação? Só técnica de segurança. Então já é igual eu tenho, mas não atuo. Nem, né, atuei bastante numa outra área que eu trabalhei. Mas assim, são conhecimentos, perguntar, né, para introduzir neles, falar, e aí, filho, vamos sonhar, vamos imaginar, né, o que você vai querer para o futuro, fala como você quer que seja sua namorada no futuro, que ela seja de Deus, uma mulher de Deus, né, que vocês vão ter esse tempo junto, vão aprender junto, para que no futuro tenha um casamento abençoado. A gente não quer gastar esse tempo, então só vai apenas acontecendo, aí eles vão se frustrando, e vão acabando com a vida deles porque nós não estamos sabendo fazer a nossa extensão de base.
né, de construir. Por isso que até no versículo o Senhor fala, mas por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Ou seja, ele já falou, construa, né? Você já tem essa base, então só passe. É só pegar o alicerce ali e repassar, né? E a gente precisa gastar esse tempo, porque se a gente não ensinar, igual a Mari falou aí, né? O diabo vai fazer, o mundo vai fazer, a escola vai fazer, e quem tem que ensinar são os filhos respeitosos com o próximo. Hoje você já não vê, Mari e Dani, falando bença pai, bença mãe, muito obrigado, né? Bom dia, né? Tipo assim, são coisas simples, mas que a gente deixou passar e que não tem mais, né? Eu não sou a mais velha da mesa e eu não sou uma pessoa muito antiga. Mas, na minha época, além do bença pai, bença mãe, bença avó, a gente beijava a mão. A avó fazia assim pra beijar a mão, eu falei, aquelas mãos geladas, ficava, meu Deus, eu tinha vez que eu tinha nojo, mas era um costume da família. Eu nem entendia muito bem aquilo, mas a gente replicava, porque passava-se de geração para geração, né? E hoje em dia, igual ela falou, a gente não ouve a pessoa nem falar mal bom dia para um pai e para uma mãe, né? E a gente tinha esse costume, até hoje eu tenho, né? Eu falo para meus pais, não beijo mão, tá? Mas eu faço isso. Mas você vê como é que muitos costumes bons foram perdidos. E muitos deles diz respeito a respeito e hierarquia familiar, né? E por que isso? E foram se perdendo, porque a gente não está ensinando mais, não está passando adiante os nossos princípios e valores. E eles só vão aprender se você fizer, se você ensinar. E se você não ensinar, não vai fazer, né? Igual eu falei, esses dias eu cheguei no culto e aquela correria, a pessoa, vai, vem cá, eu não sei o que, PVP. A Maria virou assim, ô mãe. Eu falei, fala, filha. Você não orou. Ou seja, eu estou ensinando ela a chegar no culto, a ajoelhar, orar. Uau. Aí como eu cheguei na correria do dia a dia, ela falou, mãe, você não vai ajoelhar e orar comigo? À noite, às vezes, a gente vai deitar para dormir, eu falei, e aí, filha, já orou? Ela ora aquela oraçãozinha, né, ali só arrozinho com feijão, porque tá aprendendo, 4 anos, não tem muita coisa, mas o fato de ele já estar ensinando e ela lembrar, você fica, poxa, que legal, né? Que interessante ela lembrar. Aconteceu uma ocasião no colégio, eu acho que eu comentei isso também numa ministração que eu fiz, que estava chovendo, e nós ensinamos ela que toda chuva é de bênção para a terra e para nós, que somos produtores, a abençoar ali a coisa. Aí ela virou para uma monitora que estava lá na escola e falou assim, glória a Deus, tá chovendo, a melancia do papai vai crescer e as florzinhas vão sorrir. Ai, ou seja, você vê que, tipo assim, a gente tá tentando, né? Então, a gente tá tentando construir nela. Por mais que a gente erre, a gente fale, né? Porque antes de Deus me dar essa ministração, falou muito comigo também. Então, assim, nós estamos tentando e é todos os dias. Não é só um dia, né? A persistência vai trazer um grande resultado lá na frente. E aí ela vai poder falar, olha, minha mãe orava comigo, minha mãe me ensinou a falar com o Papai do Céu. Outro dia teve um teatro também e ela viu Jesus saindo. E o Jesus estava bebendo água no bebedouro. Aí ela virou para dela e falou pra avó dela. Ela falou assim, ô vó, Jesus estava lá na minha igreja. Aí a avó dela, verdade, minha sogra, ela é católica. E ela falou, verdade, Júlia? Aí ela ele foi beber água. Aí ela explicou sobre Santa Ceia. Então a gente vê que, tipo assim, são coisas que ela tá aprendendo nas palavras simples dela, mas que ela tá passando adiante. Então, assim, é uma forma de ver, poxa, a gente tá tentando e tá fazendo... E ver o prazer que a família tem. Tá dando certo, né? E isso vai gerando algo bom nela também, que ela vai querer fazer igual, né? Aí ela falou, olha, o pãozinho, vovó, é o sangue, o pãozinho é o corpo de Jesus. E o sangue é o sangue de Jesus. Aí a avó dela, mas onde você aprendeu isso? Lá na minha igreja. Aí minha sogra ficou indignada porque a gente dá Santa Ceia pra criança. Entendeu? Tipo assim, os valores diferentes, né? Como os católicos fazem diferente, nós cristãos também, mas nós estamos tentando ensinar, sim, né? E eles estão aprendendo. Então a gente vê aí uma evolução que a gente está tentando caminhar aí por um caminho, tentando ensinar. Obrigado, bom dia, como você tá? E aí, desculpa, perdão. Hoje também já não se vê mais isso. A gente faz uma caquinha lá,
E a gente não tem esse... Tromba no outro, ainda vai lá e chuta. A gente não tem esse jogo de cintura de lá, Mari, me perdoa se eu te fiz alguma coisa, não foi minha intenção. Gente, isso é ensinado em casa. É verdade. Né, em casa. Pastora, a Mari falou sobre isso no início, mas hoje as pessoas elas não estão mais querendo passar por momentos que desafiam elas. Por exemplo, eu tô vendo que meu filho tá indo na contramão daquilo que eu penso, mas em vez de eu ir lá, chamar ele aqui na mesa e falar assim, ó, filho, isso que você fez não tá certo, isso que você fez, se você continuar assim, você vai se prejudicar lá na frente, tampa o meu olho, assim, não, ele que aprendeu, eu aprendi, eu não vou fazer nada, tipo assim, então eles não querem pagar esse preço, né, que é árduo, você ensinar uma criança nos caminhos do Senhor, ensinar a ser educada, ensinar a ter princípio, ensinar a ser honesto. Então hoje as pessoas, o que é difícil, elas não querem mais fazer. E precisa, porque assim, lá na Com frente, certeza. Eles vão errar, né? E igual você falou, tem muitos pais que não querem pagar esse preço de ensinar, mas lá na frente eles vão errar, às vezes eles vão errar e não vão voltar. Entendeu? Às vezes eles vão errar e vai errar em vários outros aspectos e assim vai passando o quê? Um alicerce ruim para a futura geração dele também, porque da mesma forma que ele aprendeu, ele pode passar para os filhos dele. Pastor, e uma coisa muito séria que assim, Deus tem ministrado no meu coração também, que nós, pais e mães, né, somos representação do Senhor aqui nessa terra. Então, aquilo que nós estamos passando para eles, da maneira com a gente está ensinando, eles estão vendo Deus nisso também, porque para pensar, eu falo muito de Jesus, de Deus, de Bíblia e isso e aquilo, e aí eles olham em casa uma mãe que grita, que xinga, punitiva, que Deus vai pesar a mão em você, que você vai se ferrar mesmo, que você isso e aquilo. Eu falo, nossa, você fala de Deus o dia inteiro, parece uma santa, mas olha aí, né? Não vai querer servir esse Deus que nós servimos, não vai querer ler essa Bíblia ou vivenciar esse cristianismo que a gente vivencia erroneamente, né? Então, acho assim, que o nosso comportamento, no geral, tem que refletir em todas as facetas, né? Jesus. Então, se eu sou mãe, eu tenho que demonstrar misericórdia para o meu filho. Se meu filho cometeu um erro, um pecado, eu tenho que não ser punitiva, vai se ferrar mesmo, você não vai virar nada mesmo, porque você é assim, cessado. Não, faça como Jesus faria, né? Chama, filho, eu sei, você errou, isso é ruim mesmo. Espero que você tenha se arrependido. Vamos orar agora, né? Enfim, a gente gerar um comportamento que a gente tem que lembrar que aqui a gente só somos pais, né? Emprestados, né? Na verdade, os nossos filhos não são nossos. Então, se o Senhor nos deu essa missão, né, pastora? Que é uma missão muito desafiadora, muito difícil, a gente tem que tentar demonstrar ou refletir ele para os nossos filhos, né? Então, que é o maior desafio, né? E que eu acho que o diabo quer distorcer essa imagem para que as crianças e os nossos adolescentes e jovens se afastem cada vez mais para que não se tenha uma base sólida, igual a senhora está falando. Então, isso é muito, muito profundo, né? E eu acho muito espiritual também. E Deus tem ministrado muito na minha vida sobre isso, muito mesmo. E isso é realmente verdade, porque nós precisamos aprender a gastar esse tempo, gente. Não tem como. Se nós queremos que os nossos filhos lá na frente tenha um namoro abençoado, um casamento abençoado, vai depender do alicerce que nós estamos fazendo na nossa extensão. Porque assim, tudo que eles estão aprendendo, ele vai aprender com você. Ele tem que aprender com você. Você é um modelo, é uma referência, né? Você vai apresentar um Jesus a qual ninguém vê, mas pode sentir, que ouve as nossas orações. Então, assim, essas coisas eles vão aprender com você. Você tem que ser um instrumento de Deus ali para essa orientação, né? Então, assim, nós vemos que a gente é muito falho, né? E peca muito nessa área. Mas a gente precisa colocar a nossa mente e o nosso coração voltado de novo para o alicerce que nós precisamos construir. Né? Rever os nossos conceitos e valores, aprender de novo, se for necessário, para ajudar a futura geração, porque ela vai ser menos frustrada.
né? Eles vão aprender a dizer, mas eu te amo porque nós fazemos. Igual, todo mundo que me conhece sabe que eu não sou muito me toque e me rele. Eu não gosto muito de abraço, não gosto, porque, tá vendo? São crenças limitantes. Eu aprendi com a minha mãe. Então, assim, eu sou assim, mas com a Juju eu sou totalmente diferente. Então, a Juju, onde você tiver, ela tiver, ela vai vir e falar, mãe, eu te amo. Mãe, me dá um beijo. Então, tipo assim, eu tô tentando passar pra ela que não é da forma que minha mãe me ensinou. Minha mãe acho que só me disse eu te amo 2 vezes na minha vida. Uma quando eu casei e outra quando eu me formei no ITQ. Então, assim, eu não quero passar isso pra ela. Então, ela só vai sentir acolhida, ela só vai sentir amada, respeitada, quando ela souber isso. E eu acho interessante, assim, se eu estiver errada, me corrija, pastora. Que nós pais, às vezes, a gente não quer ser vulnerável, no sentido de mostrar que nós somos fracos, que a gente tem fraqueza, que a gente tem limitações, que a gente erra também. Quantos de nós pais pedem perdão para os nossos filhos com nossos erros? Chegar e falar assim, filho, me desculpa, eu errei com você aquele dia. Eu não deveria ter agido daquela forma, não deveria ter falado, me excedido daquele jeito. Não, a gente acha que é filho, é isso aí mesmo, né? E bola. Não, a gente também, porque eles vão passar isso adiante. Essa humildade, né? Essa mostrar que você, poxa, eu também erro, né? E ele vai ver, nossa, olha, meu pai, ele errou, minha mãe, ela errou. Mas ela reconheceu, olha, ela se retratou, olha que legal. Isso vai gerar algo muito diferente na criança. Diferente do que você ter errado, você ter cedido e passado por cima ele tem sentimento, a criança tem sentimento, ela tá sentindo e ela vai ficar levando aquela dor por quanto tempo? Exatamente, que é onde entram as frustrações do futuro. Por isso que muitas pessoas precisam ser tratadas nessa parte, na parte emocional, por causa disso, porque veio de casa. Falta de perdão. Entendeu? Falta de dizer eu te amo, falta de falar, filho, você é especial pra mim. Que valor que você tem, filha, nada se compara com... Vai buscar no mundo. Aí a gente entra num outro assunto muito interessante, porque o Senhor criou a mulher já com esse amor dentro dela. E o homem não tem esse tipo de amor. E nós vamos falar sobre pai mesmo. Homem alfa, macho alfa. O pai, ele precisa, que é um dos temas que nós vamos entrar agora, que é o chão, que é o tempo de qualidade. O pai, ele precisa ter esse tempo de qualidade com os filhos. Por quê? Para o menino, ele vai ensinar a ser homem. Homem de verdade. Sim. E para a menina, ele vai ser um modelo do futuro que ela quer alguém para ele. Para ela. De namorado, marido. Olha como ele trata minha mãe. Alguém vai proteger ela, né? Ela olha com outros olhos, né, pro pai, fala, nossa, meu pai é especial, nossa, como meu pai me ama, né? E não vai ser qualquer um que vai roubar o coração dela. Ela não vai querer nada menos do que aquilo, né? Tipo, pra que eu quero isso, sendo que meu pai faz isso pra mim? Supriu, né, aquilo, né? Eu não preciso disso. Aí entra naquela parte, né, da adolescente que é apaixonado por qualquer um, que não sei o que, PVP. Essa falta, né? Aí vai buscar a falta da ausência do pai, porque a maioria também dos traumas é feito pelos pais, pelo pai, homem, porque não tem esse tempo de qualidade com os filhos. E aqui nesse segundo tópico, que é o chão, que é o tempo de qualidade, nós vemos que quando não há esse tempo de qualidade, leva a insegurança, a ansiedade de uma criança, do adolescente, dos jovens, eles não conseguem expressar essas emoções. Aí a gente também entra nessa parte de conexão, pode levar o distanciamento emocional entre pais e filhos, que é o que nós comentamos, né? Apresenta dificuldade no aprendizado, nos problemas comportamentais, na baixa autoestima. Então, assim, nós precisamos entender que o tempo de qualidade, ele precisa acontecer porque gera proteção, segurança, intimidade, conexão afetiva e lealdade. Então, assim, eu só vou me abrir com a minha mãe, com a Mari, supondo aqui, se eu tiver essa confiança, essa proteção, né, ter essa lealdade da minha mãe comigo. Então, assim, esse tempo de qualidade é para isso. Esse tempo de qualidade, sim. Aí vamos lá. O pai vai ensinar a jogar bola, o pai vai ensinar, né, se estiver aí aprendendo a dirigir, ali alguns ensinamentos, vai aprender a abrir a porta do carro para a namorada. Na hora de sair, não pode deixar que eu pago
o nosso lanche hoje. Então, assim, nós vemos hoje muitas pessoas protegendo os filhos e não deixando eles saírem também para trabalhar. Tem muitos pais que hoje oprime e reprime os filhos numa caixinha. Gente, o menino precisa aprender a ser homem. E só vai aprender a ser homem se ele sair para ver que o mundo não é... Só videogame. Não é Netflix, Free Fire. Virou um meme agora, não sei se a senhora viu. Gente, eles estão falando assim, ó, da mulher encontrar um homem. Virou um meme assim, ó. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Porque não acha mais homem que é homem. Exatamente. Porque os valores estão invertidos. E quem está ensinando é o mundo. É o diabo. Tentando, tipo assim, ele só vai aprender a ser homem mesmo, que ele tem que ter responsabilidade. Ó, se eu tivesse um filho homem, ó, você vai sair, beleza, você tem dinheiro pra pagar lanche pra sua namorada? Não tem, então por que você tá namorando? Você não vai trabalhar. Por que você vai sair? Você vai pegar o meu carro, o meu cartão pra... Não. Então, tipo assim, coloca esse moleque pra ir trabalhar, pra ver. Eu falo isso pro meu menino fica bravo, fala assim, você não me aparece com namorada aqui não, é porque eu não vou pagar lanche de ninguém. Fala, você quer namorar? Vai trabalhar, porque você vai ter que pagar lanche de vocês dois. Falo no tom de brincadeira, mas ele sabe que é sério. Porque se você quer bancar alguém, você tem que estar se bancando pra começar por aí, né? E como você vai se bancar, né, com o tigrinho? Então não seja. E aí a gente vê muito isso, tipo assim, os pais passando muito as mãos na cabeça desse adolescente, desse jovem, tirando a responsabilidade que ele também tem que criar. Então assim, meu filho não pode trabalhar ainda não, tem 20 anos, tá dentro de casa ainda. Meu pai. Aprender frustração, né? Como que vai aprender a se frustrar, lidar com a frustração? Existem coisas que nós vamos aprender errando, isso é normal. E isso tem que acontecer. Igual acontece às vezes alguma coisa com a Juju, eu saí de perto, caiu, sabia que ia cair. Não é que eu sou uma mãe que não olha isso, mas tipo assim, tem coisas que eles vão precisar aprender também. A gente não vai proteger eles o tempo todo. Mas assim, não soltar também, não dar essa liberdade para eles aprenderem essas responsabilidades, cria uma geração ainda mais frustrada, porque é tudo minha mãe. É a Nutella, é aquela geração fantasiosa, né? Não sei o que eles pensam na cabeça deles. Nem eu. O que eles pensam, Dani? Nada. Vamos perguntar pro ChatGPT. Será que ele responde? Por isso que hoje muitos jovens preferem ficar dentro de casa, porque a mãe dá, a mãe faz, a mãe não sei o que, e tal. Ela só, por exemplo, minha filha só vai aprender a cozinhar se eu ensinar. Entendeu? Ela só vai aprender a ser uma dona de casa. E às vezes a gente fica nesse ar, né, de proteger demais, mas o menino também precisa aprender a lavar louça. Claro. Entendeu? Não vai ser sempre, claro, né? Sim. Mas assim, tem que aprender, porque no casamento... Ele precisa ajudar, pô. Aí vai destruir o casamento porque não consegue ajudar dentro de casa. Por quê? Na minha casa, minha mãe nunca deixou eu fazer. Aqui eu não vou fazer também. Você tá vendo? Então, tipo assim, ou às vezes a gente protege mais ou a gente não ensina menos. Fala ou você fala, Dani? Então, assim, tudo isso é uma base, gente. É a base de construção. E você vê que, tá vendo? Olha só como os negócios vai se entrelaçando. Aí você não dá uma base certa, você não estuda de maneira correta, aí vai sofrer onde? No casamento. Com a santa ou o santo dele. Nossa, e aí vira um casamento frustrado, um casamento derrotado, um casamento que não tem instrução, porque não aprendeu. Ninguém teve paciência de ensinar. Ninguém colocou na mesa, não teve tempo de qualidade de ensinar. Olha, filho, tem tempo de você ter o seu momento, sim, mas você tem as suas responsabilidades. E eu até vi também, esse tempo atrás, que saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, que uma criança ela já tem que aprender a ter responsabilidade, porque aí, logo cedo, porque ela vai aprendendo que as coisas não lá vão ter. Não, eu não sei falar a idade ao certo, mas diz que parece que volta 3, 4 anos, você ensinar a arrumar a cama que seja, melhora até as funções cognitivas, a criança fica mais inteligente, né, habilidades dela vai começar a deslanchar mais, ou seja, gente, não vai matar não vai alejar não, vai melhorar, seus filhos vai deslanchar, então vamos, por favor. O que vai virar desse povo lá na frente, gente? Eu não sei. Das indústrias, hoje você vê, não acha mais profissional para trabalhar. Tem emprego, mas não tem gente que quer trabalhar. Exatamente, tem jovem aprendiz que não aguenta um mês, não aguenta 2 meses.
Porque você fala um pouquinho mais alto, você, sei lá, dá uma ordem, não compreende. Isso aqui não é pra mim, não. Na fila da lotérica, eu escutei um cara falando assim, que numa empresa aqui na nossa cidade, que eu não vou citar nomes, tava precisando de gente pra trabalhar, negócio de mexer com internet, isso, aquilo. Aí o cara falou assim, mas tem que subir em telhado? Ah, tô de boa. Ai, não subi telhado, Você é não. louco, Porque não compensa. esse calor, subir em laje. Ah, não, tô de boa. Não vou, não. Ah, o que é isso, meu Deus? Não fala mais nada. Gente, o futuro está nas mãos dos pais. Se não ensinarem, infelizmente, vai ser uma Esse frustração. prestador de serviço que nós vamos encontrar. Você é um frustrado, né? Fica na casa dos pais até os 60 anos. Quando o pai e a mãe morrem, ele vai fazer o quê com 60 anos? Vai buscar... Não tem uma profissão, não tem nada. Falta de instrução. Não gosto de nada. Isso. E é daí pra pior, se não acontecer, né? E esse tempo de qualidade que a gente estava falando aqui, que eu assemelhei o chão, porque o chão é onde dá estabilidade, né? Você tá firme. Esse tempo de qualidade é onde a gente vai poder ter, sair, conversar, não instruir, né? Porque instruir tem que ser em casa. Mas ter esse momento para que eles também vejam que nós pais estamos próximos, nós precisamos ter essa conexão com eles, né? Nós precisamos estar juntos, nós precisamos ter esse momento de outras conversas, a não ser igreja, casa, outros assuntos, né? Então, esse tempo de qualidade é onde traz isso, proteção, segurança, intimidade, a gente precisa ter. E esse tempo... eles vão querer no futuro também aplicar com os seus filhos. Então, é o que eu falei, tudo que a gente ensina, eles vão querer replicar aquilo que é bom para eles no futuro. E isso vai ser bom para eles. Então, a gente precisa, nós precisamos gastar esse tempo. E o terceiro, a gente vai falar sobre teto ou telhado, né? A forma em que vocês acharem melhor. Mas nós vamos falar sobre proteção, que é o suporte espiritual, emocional e psicológico. Né? A gente vê que nós pais, nós não temos esse tempo de gastar para ler com eles. Ah, não, você tem que ler, Dani, você tem que ir no seu quarto, mas você tem que ler. Às vezes a Dani não tem o hábito de ler. Como que a Dani vai ter um hábito de ler se não tem ajuda? Não, filha, vem cá, vamos sentar lá, vamos ler pelo menos um pouquinho, deixa a mamãe contar uma história para você, né? Vamos junto, vamos orar junto, né? Vamos gastar esse tempinho junto, eu e você, para a gente aprender mais sobre o que o nosso Deus pode fazer, o que ele fez e que ele faz ainda nos dias de hoje, né? Então, assim, a gente precisa gastar esse tempo, que é onde a gente vai estar introduzindo os nossos valores e princípios naquilo que a gente acredita. Né? Por isso que o mundo tá todo mundo assim, meio, não sabe se é homem, se é mulher, se é homem, perdeu a identidade, né? Porque não há essa... Não há essa fonte, não há esse tempo de qualidade, esse tempo de estar junto, ensinando os nossos filhos com a palavra de Deus. Você vê como que os judeus são bem rigorosos nisso, né? A família, louvores, Torá, isso e aquilo. E a gente tem acesso a tanta coisa. Não faz. Tem tanto e não faz nada, né? E os judeus, ele tem, né, uma técnica para ensinar os filhos a lerem a Torá, eles vão dando mel. Ou seja, algo bom para eles assemelharem, ter essa semelhança de ler a palavra de Deus. Ou seja, toda vez que eu ler, aquilo vai ser bom para mim. Até o Shabat, né, que seria, né, esse tempo sabático, né, que eles têm, é justamente para isso, para tirar um dia para cultuar o Senhor, para cantar louvores, para partir o pão, para ter tempo de mesa com a família, não pensar em outras coisas, não, se conectar com o Criador, com a palavra. E a gente vê que a gente não intitula dia nenhum, né? Domingo, geralmente, o dia de ir na igreja, mas nem isso o pessoal faz, nem no domingo, nem, né? É igual a pastora falou, as pessoas geralmente querem terceirizar as suas responsabilidades. Eu acho que isso é responsabilidade da igreja, do pastor, do líder, minha não. Meu Deus. E isso só vai acontecer se a gente fizer, gente. Né? Igual a gente acha que a obrigação é só ir para a igreja no domingo. Não, o culto tem que acontecer em casa. Nós vamos lá para oferecer o nosso culto. Ou seja, nós já fizemos em casa. Então, esses valores também a gente tem que introduzir nos nossos filhos para que eles aprendam isso, né? E tenham essa estrutura. E no versículo 48, na parte B, bem no finalzinho, diz assim, ó, quando as águas da enchente, pelo menos na minha versão, tá?
Quando as águas da enchente sobe e bate contra a casa, ela permanece firme, pois está bem construída. Ou seja, ele já tem os nossos valores, ele já tem o nosso alicerce que nós construímos. E o que é a água da enchente? Gente, é as coisas do mundo, né? Nós vamos assemelhar as coisas do mundo, aquilo que ele vê de errado, ele vai aprender a se posicionar. Não quero isso aqui não. Nossa, muito obrigado. Não, mas não, isso não faz parte de mim. Minha mãe me ensinou, meus pais me ensinaram. Não quero não. Eles vão aprender a se comportar, eles vão aprender a falar não com facilidade, né? Eles vão aprender a se impor mais. Posicionar, né? Porque às vezes a gente tá pensando no aqui e agora, né? Mas por isso que muitos pais têm medo de os filhos irem fazer faculdade fora. Com medo de se corromper. Porque não fizeram... Alicerce, verdade. Não deram a base, né? E às vezes a gente quer... uma outra forma também, às vezes a gente se impõe demais... como, eu sou cristão, mas eu tenho que ensinar, eu tenho que obrigar meu filho e não sei o que, ppp. Gente, chega uma hora que vai espanar, como muitos jovens e adolescentes acontecem numa faixa etária lá que espana e quer ir embora, porque é muita pressão e opressão dos pais. Então, assim, é ter discernimento de espírito para fazer as coisas com cautela, com calma, né, com paciência, porque isso vai refletir lá na frente. Por isso que essa questão da infância é muito importante. Eu falo por experiência própria, né? Eu tenho meu menino lá, o Gui, com 16 anos. A infância dele inteira, né? Ele nasceu na igreja, então a infância inteira, desde a barriga, né? Eu orava, eu intercedia, eu liberava palavras a respeito da vida dele. E ele cresceu assim, então, quer dizer, foi semeado. Quantas vezes eu vi ele chorando na presença do Senhor, quando criança, 8 anos de idade, 9 anos, sabe? Sendo batizado no Espírito Santo. E tá, aí entrou pandemia, afastamento, longe de escola, depois entrou amizades, e aí pronto, as coisas, adolescência e tudo se perdeu no meio do caminho, entre aspas, né? Porque nesse meio do caminho ele quis se batizar, então não estava tudo perdido, porque voluntariamente, né? Isso para mim foi algo assim incrível da parte de Deus. Então, assim, há algo ali. Então, há algo que foi semeado desde a infância, desde quando ele estava sendo gerado, então isso não vai ser tirado. Então, eu acredito piamente, como eu vi vários testemunhos de pessoas que se desviaram no meio do caminho e dentro de uma balada. O Espírito Santo, pegar a pessoa e a pessoa chorar copiosamente e sair de lá sem rumo, querendo uma igreja de madrugada. Então, eu creio muito nisso, eu creio muito na obra do Espírito Santo, sabe? Que a gente tem a nossa... o nosso momento, né? A gente tem que instruir, a gente tem que ir lá semear essa semente, ali adubar, enfim. Mas em algum momento eles vão fazer as escolhas deles, que a gente não tem como controlar isso. E isso é a parte mais difícil, né? Quando a gente vê que as escolhas não são como a gente gostaria. Isso é frustrante para os pais, né? Mas, ao mesmo tempo, as orações, né? As orações nossas, eu acredito que ela alcança, a gente não pode alcançar. E é aí que aí vem o mistério da cruz, né? Aquilo que o Senhor, depois ele faz a obra, a hora que vira a chave, algo acontece. E eu creio muito nisso. Eu acredito que crianças que são, desde pequenas, instruídas, né? Mesmo que em algum momento se perca, vai retornar ao caminho. Eu tenho muita fé nisso, eu acredito muito nisso. Porque é mais difícil quando você já pega adolescente, né? É um trabalho um pouquinho mais difícil de você fazer, porque já teve uma infância, tal, uma coisa conturbada. Mas quando você pega desde pequenininho, eu acredito muito nisso, né? Nessa obra que o Espírito Santo fica ali latente, aquela coisa, fica aquela vozinha na sua orelha, aí não é seu lugar, sai daí, não foi isso que você aprendeu, fica aquela vozinha, né? Por isso que é importante a gente investir nessas crianças. Como é importante. E você falou algo muito interessante, né? Que nós pais, quando nós fazemos o alicerce, a base, quando nós instruímos, fazemos o nosso papel, se lá na frente ele desviar, a gente não tem que ter esse sentimento de culpa, porque nós ensinamos, né? Ele tomou decisão, mas ainda com as nossas orações, o nosso fechar a porta do nosso quarto e interceder e orar e continuar pagando o preço, o Senhor vai fazer da forma dele, seja lá qual for, mas ele vai fazer. Por quê? Não há um joelho no chão de uma mãe que o Senhor não responda. Nossa, e né? alcança onde a gente não pode estar. Às vezes a gente nem imagina onde que nossos filhos estão, onde está acessando, o que está fazendo, mas o Senhor vê todas as coisas.
E as nossas orações direcionadas, eu tenho certeza, a obra do Espírito é muito, muito grande. E ele tem sua forma de trabalhar, né? Então, assim, às vezes parece uma moça no caminho dele, que a moça é cristã. Aí ele vai falar, poxa, os valores e os princípios que minha mãe me ensinou. Então, assim, ele tem a sua forma, né, de fazer. Não importa como, ele vai fazer. E é igual você falou, às vezes a gente fica muito em cima, né? Que eu vejo muitos pais. Meus pais erraram muito isso com os meus irmãos também no começo da nossa vida cristã. De impor, de obrigar, de isso, aquilo. E parece que isso cria uma barreira maior. Não é nem por força, nem por violência. Então não adianta a gente querer impor da nossa maneira, obrigar. Eu acredito que o amor ele transpassa qualquer dificuldade, qualquer barreira que o inimigo possa estar ali colocando entre pais e filhos. E as orações, então, nem se fala, né, professor? Meu Deus, oração faz mover os céus, né? Não, e é melhor a gente pagar preço enquanto a gente tem o controle, né, dos nossos filhos, tá ali no nosso colo, tá ali na nossa casa, do que depois que ele quebrou a cara com a vida, você querer instruir. Filho pródigo. E é onde nós vamos chegar agora, que, assim, a gente precisa entender que nós, pais, precisamos fazer isso, né? Então, nós vemos que o tempo de alicerce, ele é um tempo de comunhão na mesa, de orientação dentro de casa, que o chão, ele é um tempo de qualidade, que nós precisamos ter um tempo de qualidade com os nossos filhos, né? Gastar esse tempo de qualidade, às vezes não é nem quantidade de tempo, mas é o tempo de qualidade, né, com os nossos filhos. E a proteção que nós precisamos orientar aí na parte espiritual, na parte emocional, psicológico, que entra nessa parte da gente ensinar, né, eles, para que não chegue no versículo 49, né, que o 49 ele diz que... No 49, mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerce. Quando a água bater nessa casa, ela cairá e deixar uma pilha de ruínas. Então, nós vemos que tem ordem para fazer isso. Primeiro o alicerce, depois o chão, depois o telhado. Né? Então, aqui nós vemos que quando a casa cai, ela foi primeiro construída pelo chão, depois o alicerce, depois o telhado. Então, assim, existem essas fases para que a gente venha fazer e elas precisam ser feitas, porque senão a casa vai cair. E literalmente a casa vai cair. Então, assim, se você não fizer, pai, ou a mãe, no futuro vai cair e vai frustrar o futuro deles. Isso vai ter um impacto muito grande no futuro da faculdade, no futuro do namoro, no futuro no casamento, no futuro dos filhos deles. Então, assim, isso vai ter lá na frente algo impacto tremendo, né? Muito, muito. E a gente precisa entender isso, que nós precisamos, as nossas atitudes de hoje vão gerar os futuros dos nossos filhos, né? Literalmente, aquilo que nós precisamos fazer com as nossas mãos, nós precisamos construir, precisamos gastar tempo, precisamos fazer, para que essa construção não venha cair lá na frente, né? Por isso que nós precisamos colocar dentro deles os nossos princípios e os nossos valores, aquilo que nós acreditamos, para que eles aprendam, né? Por isso que em Josué 24:15 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu e a minha extensão serviremos ao Senhor, porque eu fiz aquilo que precisava ser feito para a extensão dos meus filhos ser e estar servindo ao Senhor. Independente do tempo. Então, por isso, eu e a minha casa, ou seja, aquilo que eu fiz, o tempo de qualidade, as coisas que eu fiz, nós vamos estar ali servindo ao Senhor junto. Independente do tempo, às vezes pessoas estão vendo agora, né, esse podcast e falam, mas eu errei tanto nisso. Há um tempo ainda, gente, né, de vocês, pais, ouvir tudo isso, colocar a mão na consciência, ir no seu quarto, pedir perdão pro Senhor, Senhor, me ajuda de novo, me ajuda a me aproximar dos meus filhos, me ajuda eu aplicar tudo que eu aprendi, né, nesse podcast, para que eu volte a ter tempo de qualidade com meus filhos. Porque às vezes, hoje tem filho que nem liga mais pros pais. É verdade. E é difícil até o toque, né? Um abraço, um beijo. E isso vai gerar lá na frente. Nós precisamos entender que tudo que a gente planta, dependente da estação que nós estejamos, vai dar fruto um dia.
seja ela boas ou ruins. Então, gaste esse tempo, né? Aprenda a separar o seu tempo. Chegou em casa, não é mais assunto de trabalho. Chegou em casa é tempo de qualidade, é tempo de conversar com os filhos, é tempo de conversar com a esposa. Né? Nós vemos que hoje existem dois aspectos que pesam muito para a separação, né, de um casamento e tudo mais, que é dinheiro e a falta de comunicação. Nós vemos que o erro hoje é muita falta de comunicação num relacionamento, num namoro, num noivado, não se conversar antes sobre assuntos complexos e triviais do que vocês vão querer para o futuro. Então, assim, hoje nós falamos sobre filhos, né, e pais, mas e tudo isso que nós aprendemos sobre o alicerce, o chão e o teto, a gente pode levar para outras áreas, né, num casamento, num noivado, num namoro, que você e o Natan? O Natan vão querer para o futuro. A gente já conversou sobre isso, vamos conversar, né, o que a gente vai fazer, o que a gente vai seguir, e é tudo comunicação, e é tudo conversa. Eu falo que uma boa conversa, ela se resolve muitas coisas, né? E os pais aí que estão falhando nessa área, gente, dobra o joelhinho no chão, pede perdão para o Senhor, peça, Senhor, me ajuda, que Ele vai te ajudar a instruir, Ele vai colocar pessoas no seu caminho que vai poder te ajudar, né, nesse período, vai usar pessoas para estar ajudando a orientar, porque a gente precisa de pedir, a gente precisa parar de ser orgulhoso e aprender a pedir ajuda, né? Eu costumo dizer que, por mais que a gente seja adulto, a gente acha que a gente sabe de tudo, a gente precisa de um adulto premium, às vezes, para pedir conselho, né? Para pedir orientação, porque a gente não sabe de tudo nessa vida, né? Se a gente não sabe, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos ler, vamos pedir um conselho para alguém que é mais sábio do que nós, né? Ah, mas você é pastora, gente. A gente não sabe de tudo nessa vida. Eu preciso pedir conselho também. Aí eu vou lá na minha adulto premium, na minha anciã, pedir conselho. Olha, o que você acha? O que eu posso fazer? Se eu for por esse caminho, eu vou errar mais. Se eu for por esse caminho, eu vou errar menos. Então, assim, a gente precisa aprender. A vida e o nosso tempo é um eterno aprendiz. Aqui é uma escola. E a gente fala tanto assim, né? A gente estava falando de formações acadêmicas, né? E a gente vê que quando a gente quer atingir um objetivo financeiro, profissional, físico, a gente se empenha em estudar a respeito daquele assunto. A gente lê livros, a gente estuda, passa até a noite em claro. Mas quando se trata de casamento e família, a gente não consegue ler um versículo da Bíblia. Então, isso é investimento. Ela estava falando assim, a gente não sabe tudo. Vai ler livros, procura livros, né? Acessa livros, vai ver vídeos na internet, como esse podcast aqui, né? Assista novamente, se for necessário, anota aí, vamos lá. Chama teu marido que não assistiu, maridão, vem cá, vamos assistir isso aqui para nossa criação de filhos, vamos lá, vamos consertar, dá tempo. Sabe? A gente não sabe tudo. E hoje em dia, nós temos acesso a muitas informações. Então, eu não sei por onde começar, então vai lá, procura um livro a respeito, um vídeo de uma pessoa de referência sobre o assunto, cristã, enfim. Mas quando se diz respeito a família, relacionamento, filhos e casamento, eu percebo que as pessoas têm preguiça de ir atrás e de investir, sendo que isso é a base, o pilar de um ser humano, que é esse pilar que Satanás tem atacado mais e mais e mais vezes. E se a gente não tiver um alicerce tão, né, solidificado, arruinou a minha vida, a sua, de toda a sua família, de toda a sua geração. Então, essa responsabilidade é minha, é sua, de todos nós. A gente tem que investir hoje, tomar as decisões certas hoje, para que lá no futuro a gente colher frutos lindos na estação certa, né, pastora? Isso é verdade. Amém. João, fica à vontade se quiser complementar mais alguma coisa, fazer os agradecimentos. Que isso. Quero agradecer a vocês. É uma honra estar com vocês, estar compartilhando da palavra de Deus. Igual eu disse, eu não sei de tudo, né? Nós estamos aqui para aprender juntas também, né? E que a gente venha colocar os ensinamentos do Senhor em prática, né? Que a gente vai... Quando nós estamos mais perto do Senhor, nós erramos menos em muitas áreas. Nós aprendemos muito mais com o Senhor a dar os passos, né? Tem até um livro, O que o Senhor faria, os seus passos... Eu acho que eu te prestei esse livro,
O que era, professora? Não Em seus lembro. passos, o que Jesus faria, em seus passos, o que faria Jesus, coisa assim. Então, assim, a gente precisa olhar mais para as pessoas com compaixão, né? E parar de julgar. Às vezes a gente julga demais. Ah, mas aquela família lá tá destruída porque tá. Não, gente, você não tem nada a ver com isso, não. Se tiver aí, às vezes, afinidade, pergunta, precisa de ajuda? Eu posso orar pela sua vida? Eu posso compartilhar com você alguma coisa? Você precisa de ajuda? Então, assim, a gente precisa estar mais com os olhos diferentes para as pessoas e para a nossa vida, para nossa casa, para nossa construção, né? Porque, igual eu falei, eles vão levar isso para o resto da vida. E a construção da futura casa deles, que vai também ter uma extensão, que vai ter filhos no futuro, eles vão levar aquilo que nós ensinamos, né? Por isso que muitas coisas a gente pega dos nossos pais, e aí hoje nós temos esse discernimento e a gente faz essa comparação. Poxa, isso aqui não é legal, o que minha mãe fez, o que minha mãe me ensinou, mas eu posso fazer de uma outra forma diferente, né? Igual eu faço com a Juju. Hoje a Juju é muito carinhosa, todo mundo chega perto dela e fala, nossa, ela é muito carinhosa, ela é educadinha e tal, não sei o quê. Então, assim, porque a gente tá tentando, Construindo, né? Estamos tentando, não é todos os dias que a gente dá certo, mas a gente tá tentando ensinar, de certa forma, aí, os caminhos do Senhor, de uma forma que ela aprenda e lá na frente ela veja com outros olhos, poxa, minha mãe gastou tempo, né, ensinou, fui para a faculdade, não fiz nada de errado e tudo mais, construí uma família e falar, poxa, que orgulho daquilo que nós construímos como base. Glória a E Deus. que ela vem estender, né? E falando em ser de empatia, de ajudar o próximo, eu tenho que honrar a vida da pastora Angélica, porque num momento difícil que nós estávamos vivendo financeiramente, a gente estava comprando o remédio do João, estava vendendo um celular nosso para poder arrecadar um dinheiro para comprar um canabidiol que o João precisava, enfim. E eu lembro que ela perguntou o motivo da venda do telefone e se interessou pelo motivo e ajudou a fazer uma rifa naquela época que nos ajudou muito. Então, eu quero honrar a vida da senhora por essa sensibilidade, né? Porque naquele momento você abraçou a causa, né? E não deixou passar, ou, né? Não teve essa sensibilidade, essa falta de empatia, que a gente só encontra isso hoje em dia, né? Muito pelo contrário, eu falei, Bruno, olha só, né? Uma coisa que era tão pequena se tornou tão grandiosa, e pra gente fez uma diferença grandiosa, e pro João também. Então, eu quero agradecer e honrar a tua vida. Muito obrigada por isso, porque para nós significou muito, a gente não vai esquecer jamais, tá? Que Deus abençoe sempre. Obrigada Amém. mesmo, de coração. Que isso. E obrigada por estar aqui com a gente, né? Que foi uma Com benção, né, certeza. Dani? Demorou, mas a mulher veio. Glória a Deus. Até choveu, fez frio, ó, tá vendo? E A ela estação quis mudou, insistir na chuva, ela quis ir. hein? A estação Glória a Deus. mudou e ela veio E ela aqui. veio, graças Pessoal, a Deus. então vamos honrar a presença dela aqui, que essa palavra foi maravilhosa. Mais uma vez, lembra aí, curte essa publicação, por favor, comenta, gente. Se você já segue, a gente já faz um tempo, já viu nossos vídeos já faz um tempo, mas não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, porque a gente tem um número grandioso de pessoas que acessam e vê nossos conteúdos, mas não tem impactado isso no número de inscritos. A gente precisa que vocês se inscrevam, é rapidinho, vai lá, se inscreve rapidinho, ativa o sininho lá para você receber as notificações quando tiver um vídeo novo. Enfim, tudo isso nos ajuda para que o YouTube entregue mais conteúdos nossos para mais vidas, e mais vidas que vão ser abençoadas, impactadas por esse canal, que eu sei que está sendo uma bênção na sua vida, na nossa vida e na vida de tantos outros. Então, que você não esqueça de fazer isso, seguir a gente também lá nas redes sociais. E a gente também tem aqui para falar que a pastora Angélica, ela tem uma empresa online, que é uma livraria, que traz livros topíssimos, bíblias, todo artigo aí evangélico, gente, é coisa top, com preço acessível. Envia também? Opa! Ah lá, envia, gente. Se você tá assistindo aí, que seja aí de Roraima, ela vai mandar para você também. Então, pessoal, segue lá, Grão de Mostarda, tá? A livraria online da pastora. Inclusive, a Dani falou, ela nos presenteou aqui com uma Bíblia, né, pastora? E um livro. Olha só, gente. E nós vamos lançar lá uma promoção, um sorteio lá no Instagram. Se você não segue, já vai lá para você ficar atento. Eu quero ganhar. Porque o negócio é top de Vamos linha. indo. Então, pessoal, esteja seguindo a página também, acompanhando, adquirindo os produtos dela, que só são coisas boas e com preço justo, nada abusivo. E ela envia para todo o país, ok?
Então, mais uma vez, Dani, fecha aí para nós aí esse momento grandioso aí. Ô, Glória! Pastora, quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém. Para a senhora ter aceito o nosso convite e a Mari falando, né, sobre a sua generosidade. Eu me lembro quando eu passei no Face a Face, a senhora pregou a primeira ministração da noite na sexta, e ali a senhora contou seu testemunho de vida, né? Tudo que a senhora passou com seu pai, com seu irmão, com a sua mãe, o tanto que seu pai amava mais seu irmão. Eu nunca vou esquecer, porque marcou muito meu coração. E hoje vi a senhora falando de algo, né, que no passado talvez tenha te machucado tanto, mas que hoje a senhora decidiu virar a página e construir a história da sua família de uma maneira diferente. E também falando sobre o que a senhora deu para a Mari, que a senhora deu meu fogão. Assim que eu cheguei na igreja, a senhora me abraçou com muito amor nos jovens, né? E a senhora sempre falava, Dani, muda pra cá, Dani, muda pra cá. E a primeira vez que eu ministrei na igreja foi pelo seu convite. Então, assim, eu sou muito grata pela sua vida, que eu puder te honrar na vida, eu vou fazer. E conte com a nossa ajuda. A senhora é maravilhosa, a senhora é uma mulher de Deus, uma mulher de honra. E força nessa trajetória aí, caminhe com Cristo, porque a sua vida faz diferença na vida de outras pessoas. Amém. Amém? Então, pessoal, assim como a Maria já falou, vai lá, curte o perfil da nossa pastora, a pastora Angélica Granzotti, também tem o perfil profissional, o Grão de Mostarda. Ela é uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, que trouxe essa mensagem que pode mudar não só a minha, não só a nossa, mas a sua vida também, que está aí assistindo. Então, vamos encerrar esse episódio aqui que vai marcar os nossos corações. E vamos pra cima, nesse episódio do podcast Na Mesa. Até mais, pessoal. Glória